que terá como tema a IA e educação, promessas, riscos e reinvenções no século XXI. Antecipadamente já agradecemos o Dr. Sérgio Freire da UFAM por proferir esta conferência de encerramento para o nosso congresso. Convidamos então o Dr. Fabrício Magalhães a compor a mesa. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada. Juntamente com a sua aluna Ana Cláudia Santos Brasil, aluna do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Ruth Pretes Gonçalves. Uma salva de palmas também. Muito obrigada. Boa tarde. Nós ficamos muito gratos e felizes de estarmos aqui nesta conferência de encerramento com o professor Sérgio Freire. E agora eu vou passar para a nossa aluna que vai fazer a apresentação do autor e depois vai, claro, convidá-lo a compor a mesa para a conferência de encerramento. Bom dia a todos, bom dia professor. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde a todos. Antes, eu queria logo chamar o nosso autor para vir à mesa. Vou começar com uma leitura, sobre o histórico dele. Sérgio Freire é licenciado em Letras e bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas. Doutor em Linguística na área de Análise do Discurso pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e autor de diversos livros técnicos e literários. É professor da Faculdade de Letras, FLET, da Universidade Federal do Amazonas, desde 1991. Foi professor no Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, e no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação. É líder do Grupo de Pesquisas de Discurso, Práticas Sociais e membro da LAMP, Laboratório de Psicanálise. Foi jurado do Prêmio Jabuti na área de Ciências Humanas e faz parte do Conselho Consultivo da Cielo Books Brasil. Realiza pesquisa em linguagem e interfaces, principalmente em relação à interface entre linguagem e psicanálise, aos processos subjetivos e às novas tecnologias da informação. Sérgio Freire ministrará a conferência de encerramento intitulada IA e Educação, Promessas, Riscos e Reinvenções no século XXI. Com a palavra, o professor Sérgio Freire. Obrigado. Deixa só a gente fazer a ligação aqui do computador, porque a gente vai falar de inteligência artificial, é legal a gente ver a coisa funcionando, para não ficar só uma coisa bem... Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso. Às vezes não funciona e a gente tem que ter um plano B sempre, Exatamente. Remédios. É isso. É isso aí. Bom, gente, primeiro queria, claro, agradecer o convite, de estar aqui, Remédios, falando inclusive de um tema que está na pauta do dia, parece assim, está todo mundo falando disso, é o buzz hoje, falar de inteligência artificial e tal. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho, de onde vem esse meu interesse sobre esse assunto, Não é o interesse de hoje. Isso aqui, eu trouxe, eu achei, fui procurar, demorei para achar, mas isso aqui é minha dissertação de mestrado. 1998. O título era A Internet como Recurso Múltiplo para o Ensino e Aprendizagem da Língua Inglesa. Então, 98 já faz um tempinho, Eu sempre me interessei por tecnologia. Logo que eu me formei, em 1990, me formei aqui na UFAM, em Letras, Língua Inglesa, e em 91, no ano seguinte, eu fiz concurso para ser professor aqui. Então, eu entrei muito cedo, com 23 anos para ser professor. E
No ano seguinte, a gente recebeu aqui, na UFAM, a visita de um professor da Universidade de Birmingham, Tim Jones. E esse professor ele trabalhava com uma coisa chamada CALL, Computer Assisted Language Learning, era ensino de línguas, aprendizado de línguas mediado pelo computador. E eu sempre gostei muito de tecnologia, participei das oficinas do professor Tim Jones, e aquilo era absolutamente novo, né, usar o computador para ajudar no ensino e tudo. A gente está falando em 92, né? A internet chegou por aqui no final da década de 90. Então isso aqui, quando defendi essa dissertação, a internet ainda não tinha chegado comercialmente no Brasil. A gente tinha acesso na universidade, pelo servidor da REMPAC, era um servidor dedicado, enfim. Mas assim, só para dizer que esse interesse por tecnologia é bem antigo. Eu fui um escova bits, né? Eu fui aquele cara que comprava as peças do computador para montar computador e tal. Quando eu decidi fazer letras, as pessoas perguntaram, por quê? Porque todo mundo achava que eu ia fazer alguma coisa na área de tecnologia, de engenharia, enfim. Quem herdou isso foi minha filha, que faz engenharia elétrica. Esse gênio pelo interesse das exatas foi para ela. Mas o meu interesse, então, por tecnologia é bem antigo. E aí, é claro, eu fui fazer o doutorado depois na Unicamp, fiz na área de análise de discurso, fui orientando da professora em Orlando, né, tive o privilégio de ser orientado por ela. E me aprofundei na questão da linguagem, do sentido. Depois de 15 anos de um doutorado defendido, resolvi estudar de novo e fui fazer psicologia. Aí eu fiz Enem, fiz o SISU, né, e fiz a psicologia aqui na UFAM hoje. Terminava o trabalho aqui, pegava o 352, ou então integração, ia lá para o Minicampo, se assistia até 10 horas da noite. Eu sou psicólogo também. Então, esses lugares, né, esse lugar do adolescente nerd, do professor de discurso e do psicólogo, me colocam numa posição para pensar essa questão da inteligência artificial, nesses vieses, né, da linguagem, do sentido, da subjetividade, do que isso significa nas relações humanas, por exemplo. E tudo isso, eu já venho pensando sobre isso há algum tempo. Esse livrinho aqui demorou uns 4 anos para ser feito. Foi lançado agora, mas faz um tempinho que a gente está lendo sobre isso, estudando sobre isso. Então, é só para posicionar um pouco de onde que a gente está falando, né? E vamos lá, então. Pode passar, por gentileza. Primeira coisa é a gente tentar rapidinho, né, definir o que é inteligência artificial. Embora seja uma locução que está na ordem do dia, são várias definições que a gente encontra por aí. Vamos pensar numa definição operacional para a gente, porque a ideia é falar sobre isso para quem está na área da leitura, da literatura, né, da produção literária, que é o foco do evento, das efemérides. Então a gente vai falar rapidinho sobre inteligência artificial no geral e depois aprofundar um pouco para as questões mais da literatura. Tem uma definição que é bem básica, né? Inteligência artificial são sistemas computacionais projetados para realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui habilidade como aprendizado, raciocínio, reconhecimento de padrão e tomada de decisão. Então, a ideia da inteligência artificial é ela fazer de forma muito similar àquilo que o ser humano faz. A máquina vai usar uma série de dados e a partir daqueles dados ela vai pensar e vai produzir alguma coisa nova. Né? E a inteligência artificial não é algo novo. Já vem há algum tempo. Pode passar, por favor? E ela é um negócio bem amplo também. Para vocês terem uma ideia, lá atrás, ainda antes do advento dos computadores, da década de 80, 90, dos microcomputadores, computadores pessoais, havia um curso de engenharia elétrica. Com o tempo, quando os computadores começaram a surgir, as pessoas começaram a ter seus computadores pessoais, desmembrou-se da engenharia elétrica a computação, sistema de computação, os cursos de sistema, né, de informática, processamento de dados, era o termo que usavam na época. E hoje, dentro do processamento de dados, estão surgindo outras áreas, sub-áreas, como a inteligência artificial. Por exemplo, a gente já tem o primeiro curso de graduação em inteligência artificial no Brasil. Já tem uma graduação surgindo de dentro da computação. É uma área que está, né, ficando específica. E dentro dessa área já tem especializações, cursos, pós-graduações, lá do Censo, por exemplo, em engenharia de prompt, que é ensinar como a gente pode pedir as coisas para a inteligência artificial. É um curso de especialização que já tem sobre isso. Então, isso está andando muito rápido.
muito rápido. E o que isso tudo quer dizer para a gente, né? Meros mortais, que estamos vendo isso passar na nossa tela, passar na televisão, né? Essa reportagem. Então, é importante dizer que essa inteligência artificial, então, ela abrange uma variedade de tecnologias, desde coisas bem básicas até coisas bem complexas, chamadas de redes neurais, né? Que imitam a forma como o cérebro humano funciona. É um negócio muito maluco, se a gente for pensar. Bem Black Mirror, para quem gosta da série. Aquela história. Então, tem coisas básicas que a inteligência artificial tem no dia a dia. Quando a gente está no Instagram, por exemplo, e assiste um vídeo, e ri daquele vídeo, né? Aí o algoritmo diz, aí, gostou. Aí começa a te alimentar com aquele tipo de vídeo o tempo todo. Aqui na inteligência artificial que já está funcionando. Né? Ela se alimenta de dados para gerar outros dados e tal. Mesma coisa quando você entra no site da Amazon, por exemplo, né? E ele te sugere os livros. Olha, tem um livro novo aqui legal que você vai gostar. Ó. Porque ele sabe o teu gosto. Porque ele sabe por onde você circula, as páginas que você consulta, os livros que você compra. E a partir daqueles dados, ele vai gerando conhecimento, vai gerando memória. Esses sistemas eles são capazes, então, de analisar dados, eles identificam padrões, fazem previsões, tornando ferramentas poderosas em muitos campos, inclusive na literatura, que é para onde a gente quer chegar e falar um pouquinho hoje aqui. Vamos adiante, vamos lá. A inteligência artificial, ela tem uma história, né? É preciso que a gente passe por ela rapidinho, sem ser muito exaustivo, mas só para a gente localizar. Ela é bem antiga, ela começa a ser pensada lá na década de 40, as primeiras ideias sobre inteligência artificial veio lá de trás, né? Um artigo de dois americanos que publicaram uma coisa chamada neurônio artificial, lá atrás, na década de 40, pessoas na área de exatas publicaram, olha, se a gente tentar, a gente pode conseguir reproduzir no computador a forma como o ser humano pensa. Isso na década de 40, foram as primeiras ideias sobre isso. Na década de 50, né, 50 e 60, essas duas décadas, a gente pode identificar, e a literatura identifica isso como o nascimento da inteligência artificial. Né? O termo inteligência artificial surge em 1956, num evento na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, em que é a primeira vez que se usa esse termo, inteligência artificial, para se referir exatamente a isso, a máquina pensando como ser humano. Né? Então, veja só, um negócio bem antigo, que já vem rolando, né, há algum tempo. A década de 70 e 80, são duas décadas, esses anos 70 e 80, eles são considerados na literatura de inteligência artificial como o inverno da inteligência artificial. Não aconteceu quase nada aí. Né? O investimento, as pessoas sabem, não vai dar certo não, deixaram de investir dinheiro nisso, nas pesquisas e tal, e quando não tem dinheiro para pesquisa, a coisa não anda. Né? Então foram assim, duas décadas bem pobrezinhas, né, para a inteligência artificial. No final dos anos 80 vão surgir os sistemas especialistas. O que são os sistemas especialistas? Por exemplo, o meu ex-cunhado, tem ex-cunhado? Existe isso, né? Existe, né? Tem sogra também. Meu ex-cunhado, ele fez na época processamento de dados, na década de 80, 87, por aí. E o trabalho de processamento de dados, o trabalho final de curso dele foi um sistema especialista. O que era um sistema especialista? Era um programa de computador que um programador fazia para imitar o comportamento do ser humano em alguma tarefa. O trabalho dele foi fazer um sistema especialista de triagem lá para o hospital tropical. Então, quando você chega no hospital tropical, tem alguém que chega lá e diz assim, o que você sentiu? Febre, não sei o quê, quais sintomas? Sentiu isso, sentiu aquilo? Tem uma pessoa que faz essa tarefa de triagem, né? E a partir dessa triagem, ela encaminha para o médico. A partir né? E o trabalho dele foi fazer esse sistema especialista. Ele fez um programinha que fazia esse trabalho. Foi muito legal o trabalho dele, foi muito bacana, né? Foi muito elogiado na época, porque substituía, né, de certa forma, e com muita praticidade, uma pessoa com uma margem de erro muito menor, né? Porque a máquina ela tende a errar menos do que o ser humano, pela própria falhabilidade do ser humano. Mas, assim, 70 e 80 foram anos muito fraquinhos para IA. Em 90, década de 90, começa a surgir de novo o interesse pela IA. Aí eu não sei quem lembra disso, tal, foi a primeira vez que um computador ganhou do ser humano no xadrez, né? O Deep Blue, que era o computador da IBM, venceu o Kasparov, que era o grande mestre do xadrez e tal. Anos 2000, né? Anos 2000 começa então o que chama de Deep Learning. O que é isso? A máquina começa a aprender. Você diz, olha, eu vou colocar um monte de informação para a máquina e a partir dessa informação ela vai aprender.
Então, quanto mais informação eu der para a máquina, mais ela aprende, né? Mas ela só vai trabalhar com a informação que eu der. Essa é uma diferença, por exemplo, para a IA generativa, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesse primeiro momento aqui, a máquina fazia tudo aquilo que podia ser feito com os dados que eu entregava para ela, só, né? Não ia além disso. Em 2010, para cá, essa década que começou em 2010, começa uma coisa vertiginosa da ascensão da inteligência artificial em nível global, né? É quando surge, por exemplo, a Siri, né, nos celulares da Apple, todos esses assistentes que você tem, né? Cortana no Windows, qual é o do Google? Tem a Alexa, né, no aparelhinho, né? A do Google que você dispara com OK Google. Isso tudo é inteligência artificial que começa então a se escalonar. O Denial é o sistema, né, de inteligência artificial do Google. Mas eu digo do celular do Android, né, também tem um, não estou lembrando o nome agora, mas enfim. E aí começa, em 2017, dá um salto assim fenomenal a inteligência artificial, porque ela sai da inteligência artificial, do deep learning, desse aprendizado profundo, mas só com os dados que eu alimentava, né? Entreguei para cá, ok, com esses dados ela fazia tudo, mas não ia além disso. Em 2017, dá um salto para o que se chama IA generativa, inteligência artificial generativa, o nome diz, né? Ela, além de pegar os dados, trabalhar com aqueles dados que eu forneço, a partir daqueles dados ela gera coisa nova, ela gera conhecimentos novos. Isso foi um salto imenso. Isso que a gente vê hoje, ChatGPT, essas coisas, é tudo generativo, né? É generativo. Quer dizer, porque além dos dados que ela recebe para ser alimentado, né? Porque é o seguinte, é input, eu entro com dado, aí ela trabalha e me dá um output, uma saída, né? Antigamente esse sisteminha só funcionava com os dados que eu estava no input, na entrada. Com a IA generativa, não. Ela aprende a gerar novos dados, ela cria memórias, né? E ela vai muito além daquilo que eu alimento. E isso foi um salto qualitativo imenso. E em 2020, isso em 2017, a IA generativa. Em 2023, ela ganha um mainstream, né? Ela ganha um mundo. É quando o ChatGPT, por exemplo, fica mais popular. E logo que ele foi lançado, na primeira semana foram 5 milhões de assinaturas, para vocês terem uma ideia, né? Em 3 dias. Então, em 2023, isso começou a generativo, de fato, para a gente, para o uso comum. Isso foi anteontem, nós estamos em 2025. Né? E a IA generativa, ela trabalha com uma coisa chamada LLM, né? Que é Large Language Model, modelos de linguagem ampliada. O que é isso? São modelos de linguagem, esse modelo de linguagem, tipo o ChatGPT, e alguns exemplos, né? Não sei se dá para ver. ChatGPT, o Grok, Claude, Perplexity, Notebook, são vários IAs, né? Mas mais famoso é o ChatGPT, mas são vários, tem muitos. Esses modelos de linguagem, que a gente chama de LLM, ou generativa, é um tipo de IA treinada para entender, criar e responder textos de forma parecida com o ser humano. Quer dizer, agora você conversa numa linguagem natural. É um negócio muito maluco. É como se você estivesse conversando com uma pessoa, né? E a gente vai ver alguns exemplos que a gente fica de boca aberta. Então, elas são treinadas para entender, criar e responder textos de forma parecida com o ser humano, aprendendo a partir de bilhões de livros, palavras, sites, etc. E aí já começa uma questão para a gente pensar. Todas essas IAs generativas, elas foram alimentadas com dados que as Big Techs, Facebook, Meta, enfim, Google, coletaram da gente. Porque quando a gente entra no Instagram, no Facebook, tem lá, né, termos de condição lá. Ninguém lê aquele negócio, cada letra. Concorda. E entra. Ali você está dando o direito de usar os seus dados. E essas IAs generativas, todas elas usam os nossos dados para construir modelos de linguagem. Então são bilhões de informações, de dados, de fotos nossas. Quando uma IA gera uma foto nossa, você diz, gera uma foto minha, aquele negócio de brincar com a foto, fazer uma foto bonita, né? Faça uma foto bonita para o emprego e tal. A gente está alimentando a IA com nossos dados. E isso aí causa uma concentração muito grande nas mãos das grandes empresas, das chamadas Big Techs.
Então tem uma questão ética aí importante para a gente não esquecer. Então a gente vai voltar nela. Então essa IA generativa ela funciona como supervisor de texto, capaz de sugerir palavra, completar frase, responder pergunta, traduzir idiomas, resumir texto, criar histórias, e aí entra a questão da literatura, a gente vai falar sobre isso, sendo usado como assistentes virtuais, chatbots, aquele negócio do... Você entra no WhatsApp de uma empresa, né? Você liga, aí tem aquelas perguntas, ok, qual é o seu nome? Aí você diz o seu nome, é Sérgio. Oi Sérgio, vamos lá, o que você quer? Eu quero meu saldo, eu quero minha fatura para pagar. Né? De qual mês? Aquilo não tem ninguém ali por trás, aquilo ali é computador, é IA. Né? Então, hoje é até difícil você falar com alguém nesses canais de atendimento, alguém que eu digo humano. Muito difícil você chegar e dizer, caramba, eu quero resolver um problema que não está na programação do negócio. E aí você vai, quando chega lá, repita as operações, volta para o começo e você não chega no humano. Porque você tem os chatbots, né? São esses robôs de papo, bate-papo, que estão aí circulando. Hoje tem tradutor automático, enfim. São ferramentas que lidam com a linguagem humana de uma forma muito natural. Né? Nós estamos exatamente vivendo a fase da IA generativa. Né? Essa IA que gera conteúdo a partir de um banco de dados e ela vai gerando memória e vai acumulando e cada vez mais isso tem um consumo muito grande de energia. A gente falou aqui naquele dia, né? Falou do lançamento do livro, que o Google está construindo uma usina nuclear para poder dar conta da energia que ela gasta nos data centers dela lá, para vocês terem uma ideia do consumo que é, né, e como isso afeta o meio ambiente. Aqui então tem algumas delas, não sei se vocês conseguem ver, mas enfim, o ChatGPT é o mais famoso, né? Tem o Grok também, que é do Twitter, ou do X, e o Grok, não sei se quem usa Twitter aqui, quem gosta de usar o Twitter, as pessoas estão usando o Grok para dialogar mesmo, tipo assim, sai um pedacinho de filme que aparece num tweet lá, aí a pessoa coloca assim, Grok, que filme é esse? Aí o Grok vai e responde, olha, esse é do filme tal, para cristal, não sei o quê. Aí põe uma coisa lá, uma notícia e diz, Grok, essa notícia é verdade? Aí o Grok vai lá e diz, é verdade, essa notícia foi publicada por esse tal lugar e tal. Então a IA está lá para um assistente, né? Para responder as nossas dúvidas e perguntas. Um grande concorrente do GPT é o Claude, que é outra IA generativa muito usada. O Perplexity é um que eu gosto muito, para a área acadêmica é muito legal. Para quem tem Vivo, celular da Vivo, a Vivo dá 1 ano de Perplexity Pro grátis. Né? Tem que entrar no aplicativo, vai lá em benefícios e tem que ver se o seu plano te dá esse benefício. A maioria dá. Aí você ganha 1 ano para usar o Perplexity Pro, que vai além das versões. Todas eles têm versão gratuita, mas elas são limitadas. E aí vem a primeira coisa, para entrar nesse negócio a gente tem que pagar uma. Você não paga aí, a gente vai gastando no mínimo uns $20, assim, R$100 por mês. Mas isso se paga muito rápido para o retorno que isso dá, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de trabalho. Né? Minha função aqui é evangelizar um pouquinho vocês nisso aí. E tem o Notebook LM, que é uma ferramenta do Google também. Que esse é fantástico. Assim, para a literatura, então, é uma pena que a gente não consiga conectar, eu queria mostrar para vocês isso funcionando. Vou só falar dele. Vamos lá, pode passar lá. Vamos adiante. Aí vem a IA na produção literária, né? Como é que a gente vai pensar a IA na produção literária? Como é que os escritores estão usando a inteligência artificial hoje? Estão usando para gerar ideia, estão usando para pegar perfil de personagem, né? Criar enredos. Por exemplo, eu preciso de um personagem que venha do Oriente Médio, então me forneça um personagem e eu sugira nome de personagem para mim e as características pessoais desse personagem. Ele dá uma sugestão. Aí você diz, não era bem isso que eu queria. A gente, porque você vai conversando com a inteligência artificial até chegar naquilo que você quer. E isso vai fazer uma coisa, né? Vai ter uma diferença que eu acho muito importante a gente fazer agora, logo de início. A inteligência artificial é uma ferramenta. E ela deve ser uma ferramenta. Ou seja, ela não vai substituir o autor. Ela não deve substituir o sujeito acadêmico na produção do seu artigo acadêmico. Né? Aí é a discussão ética, né? Porque eu posso chegar e dizer assim, Grok, sei lá, GPT, parça, eu posso dizer, não, vou te chamar de parça de hoje em dia, então deixa eu falar parça é você, ele aprende. É o seguinte, eu estou precisando escrever um artigo sobre o uso da inteligência artificial na literatura, sobre a literatura amazonense. Vamos lá, aí ele vai começar a te fazer pergunta, mas o que você quer? Você quer algum autor específico? Digo, eu quero o Clube da Madrugada. Aí ele vai pegar, aí você vai conversando em linguagem natural e ele vai produzindo isso para você. Né?
Agora, então, eu como pesquisador, eu monto na minha conversa toda a estrutura e uso a IA como ferramenta. Eu ganho tempo desgraçado nisso. A pesquisa mostra que a gente ganha 40% de tempo em relação ao tempo normal que nós levaríamos sem IA. No mínimo, 40% a 50% metade. E aí eu como psicólogo digo, aproveita esse tempo para qualidade de vida. Para sair com a família, para namorar, para ir para o cinema, para ler livros. Então, não vai aproveitar isso para trabalhar mais não. Pelo amor de Deus, não vai complicar a vida. Mas o tempo que você ganhar com a inteligência artificial tem que ser um tempo qualitativo. Muita gente tem usado também para emular estilos clássicos. Ou seja, olha só aqui. Aqui tem o exemplo, né? Não dá para mostrar para vocês, mas enfim. Eu peguei aqui e coloquei na inteligência artificial de Del em Del, poemas escolhidos da Astrid Cabral. Né? Peguei o PDF, coloquei dentro da inteligência artificial e disse assim: estude aí o estilo da Astrid Cabral, as características da literatura, da poesia dela. Ele vai lá e faz isso, né? Apesar de não poder mostrar para vocês, eu vou ler aqui. Aí eu coloquei assim: olha, analisa o estilo da Astrid Cabral e liste suas características. Aí ele vai, pega lá o PDF e retorna o seguinte: o estilo poético da Astrid Cabral, como se observa na coletânea de Del e Del, apresenta um conjunto de características marcantes que lhe confere singularidade e profundidade. São elas: independência estética e voz própria. Ele dá exemplo. Linguagem híbrida, coloquial e refinada. Ele dá exemplo. Ele vai pegar lá no texto que eu coloquei lá. Sutileza e ironia. Densidade existencial e meditativa. Ele faz análise do estilo da Astrid Cabral. Né? Aí depois, aqui fiz 12 poética da impermanência, crítica à modernidade, rotina urbana. Ele avaliou e trouxe as características da poesia da Astrid Cabral. Aí depois ele diz assim para mim: bom, se quiser agora eu posso reescrever um poema ou algum texto específico no estilo da Astrid Cabral, quer? Aí eu coloquei: escreve aí o soneto da fidelidade do Vinícius no estilo da Astrid Cabral. Ele vai escrever. É um negócio muito legal para você produzir, para você estudar, para você, sabe, experimentar. A gente está nessa fase de experimentação, né? Vamos lá, adiante. Os autores também estão usando a literatura para revisar e aprimorar texto. É uma ferramenta fantástica de revisão de texto. Você produz o texto, e isso é importante dizer. Nasce no humano, vai para a inteligência artificial e termina no humano. Né? A curadoria que a gente chama. Então é preciso fazer a curadoria desse conteúdo. Porque a inteligência artificial, ela alucina. O que é alucinar? De vez em quando ela inventa umas coisas também. Como ela trabalha com os dados que estão disponíveis, quando ela não acha esses dados, ela inventa. Ela é muito criativa. Isso a gente chama de alucinar. É igual a imagem que você manda fazer inteligência artificial e ficou de pô, mas está com 6 dedos. Ela alucina a imagem e ela alucina em texto também. No começo, estava vendo aí no Instagram um desembargador falando o seguinte, falando sobre inteligência artificial na justiça, né, no uso que os advogados estão fazendo, e dizendo o seguinte: pô, chegou um processo que o cara entrou, perdeu na primeira instância, aí o processo subiu, aí foi para esse desembargador, né, dar um parecer ser relator. E o desembargador dizia assim: e a peça do advogado citava um livro meu, que eu nunca escrevi. Caiu na mão do desembargador uma peça do advogado citando um livro do desembargador que ele nunca escreveu. Por quê? Porque ela sabe que uma peça jurídica tem um formato. E nas referências tem que ter o formato o quê? Nome do autor, nome do livro, editora. Não tem um formato todo, né, que a gente faz referência. Só que ele não tinha nada para citar e ele inventou. Pô, deixa eu pegar o nome de um desembargador qualquer que ele foi lá na base de dados dele, pegou o desembargador. Deu azar de ser o desembargador que foi o relator da coisa lá. Então alucina. Aí alucina. Por isso que não dá para a gente chegar e dizer assim: IA faz o meu TCC aí. IA faz o meu artigo aí. Porque vai alucinar e você vai ser pego. Entendeu? É o que na área de inteligência artificial se chama de human in the loop. O humano tem que estar no circuito. Tem que começar com a gente pedindo o que a gente quer. Ela vai ajudar a gente pra caramba na sistematização da coisa, mas o refinamento, a curadoria tem que ser humano. É esse o uso da IA que todos os pesquisadores que estão pensando, né, na IA como ferramenta estão sugerindo. Gente, não esqueçam que o processo é esse: começa com o humano, vai para a ferramenta, mas tem que terminar com o humano. Porque senão vai alucinar e você vai, né, se perder nessa questão aí.
Eu tinha brincado que eu assisti o lançamento do livro, né? A Linda Midori, que trabalha com Haikai, né? Falou do Haikai, enfim, de como se produz Haikai e tal, e que teria aquela palavrinha, né, específica que se refere ao tempo do Haikai, né? A estação do ano, tem toda uma forma, né? O Haikai. Aí eu tinha colocado aqui, né? Faz um Haikai do Sol de Feira. Pegar de novo literatura amazonense, Sol de Feira do Bacelar, né, em que você tem, não haikais, mas você tem rondéis, né, sobre as frutas. Então ele pegou e escreveu uma poesia sobre vários rondéis, sobre várias frutas amazônicas e tal. Frutas amazônicas, então aqui você tem cupuaçu, você tem jaca, você tem açaí, carambola e tal, mas não tem jabuticaba, por exemplo, né, que não é uma fruta amazônica. Eu tinha colocado aqui, faz um rondel no estilo. Peguei, alimentei a Iá com esse livrinho. Assim, agora, ó, no estilo do Luiz Bacelar, faz um rondel da jabuticaba. Ele fez. Como se fosse o Luiz Bacelar que tivesse escrito no mesmo formato, no mesmo estilo literário e tal. Então, as experimentações são várias e ilimitadas, para vocês terem uma ideia, né? Pode passar, vamos adiante. O que a IA pode fazer na produção literária? Como é que ela pode ajudar a produção literária? Porque, de novo, o foco do uso da inteligência artificial é no uso ferramenta, não autoria. A gente não pode substituir o ser humano como autor, mas como ferramenta. Porque o uso da IA como autor vai implicar em uma série de questões éticas. As revistas acadêmicas elas estão se debatendo para ver como é que eles lidam com isso. A maioria delas diz o seguinte, você pode até usar IA para revisar, para fazer não sei o quê, tá? Mas diga que você usou. Todas elas estão dizendo isso, você precisa dizer. Ela falou aqui no começo que eu fui jurado do Prêmio Jabuti, né? Na área de Ciências Humanas, já uns 2 anos atrás. Fui convidado. Muito legal a experiência, assim. Muito trabalho, eu um monte de livro, assim. E naquele ano deu um problema seríssimo, porque o prêmio de design de capa, né? O livro que ganhou, o autor usou inteligência artificial. E ele disse que ele usou inteligência artificial. Está no livro. Só que os autores, né, os designers que perderam, chegaram assim, não, pô, é injusto. Aí o cara usou inteligência artificial, a gente fez a nossa capa aqui no Moodle, né? Photoshop na mão, bicho, um tablet aqui e tal. E aí deu uma confusão do cacete. O que fizeram? A partir daquele ano eles se separaram, né? Então tem assim, design gráfico sem IA e design gráfico com IA. Agora são 2 prêmios separados, né? Para poder dar conta dessa coisa. E muita coisa está se transformando em função disso, né? Texto acadêmico, pô, como é que a gente vai separar isso? Como é que a gente vai garantir que o texto acadêmico não foi produzido pela IA, né? Como é que vocês vão garantir que esse livro que eu escrevi aqui não foi eu, não fiz de IA, todinho? Faz um livro aí sobre IA e educação para amigos, né? A inteligência artificial pra caramba, mas não para produzir livro, para coletar informação, né? Para revisar parágrafo, para fazer trechos de ligação. Eu digo assim, não está legal isso aqui, faça um parágrafo final do capítulo 2, liga no capítulo 3. Aí ele me dava, eu olhava e digo, mais ou menos, deixa eu ajeitar. Eu ganhei um tempo desgraçado na produção disso aqui, mas a estrutura do livro foi eu que pensei, né? Eu usei a IA para coletar informação, né, para pegar dados, porque um artigo acadêmico que a gente escreve de forma tradicional, como é que a gente faz? Eu pego um livro, minha área, vou pegar análise de discurso. Peguei um livro da Emile Rolland, foi minha orientadora do doutorado, ela diz assim, discurso é feito de sentido do locutor. Tem uma boa definição de discurso aqui, deixa eu fichar isso aqui, né? Livro tal, linguagem de funcionamento, o professor Emile Rolland definiu o discurso tal. Na hora que eu estou produzindo meu texto, eu digo, uma boa definição de discurso, deixa eu ver minhas fichinhas aqui. Aí eu pego aquela definição, coloco lá, cito. É assim que a gente faz um artigo tradicional, né? Por isso que a gente tem que ler tudo primeiro para fichar, para depois montar. Com a IA a gente muda. Por quê? Porque como é que eu faria isso? Eu estou escrevendo, eu digo, preciso de um conceito de discurso. Eu sei que a EMI tem um conceito de discurso. Aí eu, chat, manda para mim aí qual livro que a professora Emile Rolland deu o conceito de discurso. Me diz qual é a página, me diz o trecho e me dá a citação já em formato ABNT. Então, olha o tempo que eu ganhei. Eu não tive que visitar a fichinha,
Agora, eu tinha que saber que estava lá. Você entende onde é que entra o humano nessa questão? Né? É aí que eu estou falando desse loop. Surge com o humano, vai para a ferramenta, e depois tem a curadoria do humano de novo. Mas na produção literária, a gente vai ganhar na aceleração da escrita, porque ela automatiza, né, a revisão, e ela sugere textos adicionais. Eu disse, eu queria, por exemplo, eu estava escrevendo um conto, eu gosto de escrever, eu tenho um livro de crônicas aqui. Eu estava escrevendo um conto, e eu queria falar sobre a noite dos cristais. Foi uma noite lá que os nazistas entraram, né, em Praga, né, e quebraram todas as lojas e tal. Aí eu cheguei e disse, chat. Ele é meu parceiro agora, chat. Estou precisando de mais informação sobre a noite de cristal, dos cristais. Né? O que aconteceu de fato? Né? Aí ele vai me dar um resumo. Aí eu digo, não, me dá mais detalhes sobre isso. Né? Quem era que estava no governo, né, no comando do exército nazista naquela época? Dá um nome do general aqui. Aí você vai escrevendo o conto, por exemplo, essas informações, para dar verossimilhança para o conto, você tem isso à palma da mão, numa conversa natural. Antes você tinha que procurar até no Google, né? Google, noite de cristais, tinha que filtrar. Hoje ela vem para você do jeito que você pedir. E aí que é importante saber pedir, né? O que a gente chama de tal da engenharia de prompt. Outra coisa, como eu falei, ela serve de fonte de inspiração, sugerindo personagem, ideias, enredo. Colaboração criativa, né? O autor orienta e adapta o texto da IA. Né? Então, de novo, eu digo, vou fazer um texto sobre tal assunto. Né? Organiza para mim, mais ou menos, quais os temas que eu preciso falar sobre esse assunto. Aí ele lista 4, 5 temas. Eu digo, não, tira o quarto. Aí ele tira e refaz. Eu digo, não, passo do último para o primeiro porque ele é mais importante. Ele refaz. Né? Tá bom, aí eu escrevo o meu texto. Aí eu escrevo o meu texto a partir do que ele me deu e eu devolvo para ele. Agora, revisa esse texto aí. Aí ele revisa. Tira erro ortográfico, sugere construções diferenciadas. Né? O que mais? Pode passar, por favor. Ele dá feedback imediato para você. Estava falando aqui do meu... Esse aqui é um livro de crônicas, chama Flores no Asfalto Quente. Meu livro de crônicas. Tem 90 crônicas aqui que eu escrevi há muito tempo. Depois eu reuni, revisei e escrevi tudo. Eu alimentei a IA com esse livro. Peguei o PDF e joguei lá dentro. Aí disse assim, estude o meu estilo. Cara, é muito legal você se sentir um autor, assim, né? De verdade. Porque, diz, estilo Sérgio Freire. O estilo Sérgio Freire é o estilo que usa muita figura de linguagem, não sei o quê, tem um toque político, mas também tem um toque muito afetivo, não sei o quê. O bicho fez uma análise de coisas que eu escrevo, e eu escrevo assim mesmo, do jeito que ele falou, mas eu nunca pensei nisso. Né? E aí eu digo assim, então aprende meu estilo. E agora o que eu faço? Quando eu escrevo um texto, uma crônica, por exemplo, eu escrevo e tal. O refinamento da crônica, que antes eu fazia no manual, no book, eu coloco lá no GPT e digo assim, revise e refaça no estilo de Sérgio Freire. Sério? E ele faz. Gente, é uma pena que eu não posso mostrar para vocês isso funcionando, porque é impressionante. Né? Aí eu olho e digo, caramba, parece que foi eu que escrevi mesmo. E no fundo fui eu que escrevi. Né? Ele só fez refinar. E aí a gente volta de novo à questão que eu vou enfatizar muito até o final dessa conversa, sobre a questão da presença e da responsabilidade do humano na produção. A inteligência artificial é uma ferramenta, e como ferramenta ela deve ser usada. Né? Tem um outro aqui que ela sugere melhoria num texto com um problema. Isso é muito legal também. Eu escrevi um texto, aí eu coloquei para eles assim. Aí eu entrei num assistente, porque assim, você tem a inteligência artificial e você tem o uso generalista dela, né? Tipo isso que eu falei para você, me fala sobre a noite de cristais, né? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo lá? Esse avião que caiu lá na Índia, me fale mais sobre isso. Aí ele vai lá e me dá dados, né? Consulta as redes de notícias e tal, e traz para mim. Mas, para além desse uso mais cotidiano, que é mais meio Google da coisa, né? Eu posso criar assistentes na inteligência artificial. O que é um assistente? Um assistente é um conjunto de prompts, é um conjunto de pedidos que eu posso fazer. Né? Eu criei, por exemplo, um assistente de notícias. Por quê? Porque eu acordo de manhã cedo, eu gosto de ver notícias. Então eu ia no site do UOL, eu ia na Folha de São Paulo, no Estadão, né? E olhava as notícias e tal. Agora eu criei um assistente de notícias do IA. Cheguei e criei um assistente de notícias.
né? Notícias da manhã, eu dou meu nome lá. Aí eu dou as instruções. Quais são as instruções? Digo, olha, vá no site do UOL, vá no site tal, vá na Folha de São Paulo, vá no Estadão, vai na Crítica, né? Vai no G1, né? Vai no G1 Amazonas, porque eu também quero saber a notícia daqui. Pegue as 3 primeiras notícias, as 3 notícias mais importantes que aparecem no site, traga para mim o resumo delas e o link, se eu quiser ler mais a fundo. Eu aperto um botão e vem tudo isso. Na hora. Então ele faz a preparação da minha leitura de notícias. Isso é um assistente que eu criei. Assim como o revise o texto no formato, no estilo Sérgio Freire, também é um assistente que eu criei. Então você pode criar assistentes em que você dá uma série de comandos para otimizar o que você faz. E esses assistentes são particulares, você pode dizer, são meu. Você não quer que ninguém veja. Né? Ou ele pode ser público. Eu tenho uma série de assistentes públicos no GPT e nas outras IAs também que você pode usar. Eu gosto muito desse aqui, que é o Creative Writing Coach. Olha o nome, né? É coach de escrita criativa. Cara, você joga o texto lá, aí você diz assim, aperta o botão e diz assim, avalie esse texto. Esse texto que eu mandei para ele aqui, de novo, é uma pena que eu não posso mostrar para vocês, mas assim, ele disse, avaliação geral, 9,5 de 10. Ele me deu uma nota. Né? Ele disse, o que tem de bom aqui no teu texto? Estilo é envolvente e maduro, você tem uma voz autoral, bem definida, texto sofisticado, fluido, né? O ritmo é variado, o sabor ensaístico. Ele faz uma análise no texto, né? E dá uma nota. O conteúdo é denso, mas é acessível. E as imagens são potentes, tem passagens de grande beleza lírica, viu? Parabéns. Você fala, a paixão estala como fogo se alastra. Um sim silencioso, aí ele cita vários cortes do meu texto, né? Para dar exemplo do que ele está avaliando. Um sim silencioso, sem altar, mas com alma. Brasa mansa que não queima, mas aquece. As imagens são unidas do seu conteúdo. Tá bom, isso é bom. Estrutura bem planejada. Ele vai avaliando. Tom confessional equilibrado. Aí diz, mas foi 9,5. Então deu sugestão de melhoria para o texto. Aí diz assim, revisar leves repetições conceituais. Algumas ideias que você usa são reiteradas em momentos diferentes, como atenção entre desejo, cuidado, paixão e amor. Enxugue isso. É demais. Considere segmentar os blocos mais longos. Tem parágrafo aqui que está muito longo, está destoando do resto do texto. O texto tem parágrafo curto, esse aqui está muito longo. Esse aqui, por exemplo, quebra em 2. Gente, ele estava sugerindo como melhorar o texto, né? O estilo do texto. Cuidado com as metáforas acumuladas, está usando muita metáfora. Né? Em alguns momentos é uma pequena superpopulação de metáforas e sequências. Por exemplo, você usa aqui, aí dá os exemplos aqui. Então ele dá todas as sugestões aqui. Ó. Fique atento a algumas expressões ligeiramente coloquiais que você está usando em excesso. Um texto bonito desse você usou o escambau, né? Seguir a faísca, que coisa mais pobre, big time, né? Então, ajuste o tom, que esse tom está meio fora. Aí depois ele fez, aí, no final ele me elogia, né? Puxa meu saco, assim, de uma forma bem legal, e diz assim, mas tem alguns destaques brilhantes aí para você guardar e repetir em outros textos. Muito bom, geniais. Por exemplo, a paixão é sobre como a gente se sente perto do outro, o amor sobre como o outro se sente perto de nós. Bonita essa frase de efeito. Essa é uma síntese poderosa, quase aforística. Guarde isso, parabéns. Aí outra frase. O amor é quando o outro deixa de ser só fonte do nosso prazer e passa a ser destino do nosso cuidado. Cara, isso define uma maturidade afetiva com muita sensibilidade. Parabéns. Isso aqui ele fez uma análise de um texto, né? Mas assim, ele sugere melhorias para que aquele texto seja equilibrado, para que ele tenha um tom, né? Específico. Gente, isso é uma ferramenta poderosíssima para quem escreve. Imagina, né? Ele dá o ajuste da coisa que está fora do tom. E ainda mais quando você diz assim, tá, agora, mas eu quero no estilo Sérgio Freire. Ele diz, tá bom, então a gente vai dar uma ajustada aí. Então. E você vai criando seus assistentes para otimizar o seu trabalho, né? A produção do que você está fazendo. Vamos lá, adiante. E mais? Novas formas de narrativa que estão surgindo também, né? Que são as histórias interativas, que você define, né? Vai conversando com a história. Você diz assim, então o Romeu encontrou Julieta, né? E aí, eles resolvem se encontrar escondido ou eles resolvem fugir para o Brasil? Né? Aí você vai criando a história. Não, põe eles para fugir para o Brasil. Tá, e que parte do Brasil eles vão? Vem para Manaus, vão morar no Jorge Teixeira. Você vai desenvolvendo a história, né? De forma interativa. E aí você pode usar isso, obviamente, como elemento de inspiração para o seu próprio escrito.
as questões também dos textos multimodais, né, e multimídia, para a questão de acessibilidade, isso está fantástico. Eu sou diretor da editora, né, da editora da UFAM. Participei agora no Rio Grande do Sul, lá em Caxias, do encontro da ABEU, da Associação Brasileira dos Editores Universitários. E lá nós vimos algumas coisas que as editoras estão usando, inteligência artificial, para acessibilidade, para surdo, por exemplo, né? Para a questão dos surdos, para a questão do pessoal com baixa visão, né? Então você adapta os materiais para acessibilidade usando a inteligência artificial. Então você cria assistentes que vão fazer esse trabalho. Pega os livros que já estão prontos e diz assim, olha, eu preciso que esse livro aqui seja oralizado, né? Seja em áudio. Você aperta o botãozinho lá e ele lê uma voz super natural, a coisa, e você então, tem audiobooks, e isso obviamente amplia a acessibilidade e tal. Só que junto com essa questão aí vem uma questão muito séria também para a gente discutir, né? O que é autoria, afinal de contas? Como é discutir esse conceito de autoria, né? A IA é autora, então? Coautora? Concorrente? Escritora? Isso aí são questões que estão em aberto aí para a gente discutir, e fica aí como sugestão para quem quiser fazer mestrado pensando nesse tema, né? Autoria com inteligência artificial, acho que é um bom tema. Pode passar, por favor. A questão da leitura, né? A personalização, interatividade e acessibilidade, isso que a gente está falando. A gente tem, por exemplo, as plataformas como a Amazon, a Kobo, eles sugerem, a gente já falou isso aqui agora, né? Eles sugerem para a gente livros que eles sabem que a gente vai gostar, né? Porque a gente consulta aquilo, porque a gente está lendo aquilo. Isso está presente em tudo, não é só na Amazon, que é uma Big Tech, não. A estante virtual, por exemplo, a estante virtual também faz isso. Você que comprou o livro na estante virtual, ela começa a te oferecer livros parecidos, livros com a mesma temática, né? A inteligência artificial que está rolando ali. Olha só, um exemplo aqui, esse aqui eu posso mostrar para vocês porque é áudio. Eu peguei o Romanceiro, do Elson Faria, né? E joguei na Notebook LM, que é uma IA do Google. Essa é gratuita, vocês podem experimentar, chama Notebook LM, né? .google.com. E aí, o que ele faz? Gente, ele gera um podcast sobre o PDF. 2 pessoas falando, vou colocar só um comecinho aqui para vocês ouvirem. Pera lá. Oi, pessoal, hoje a gente vai mergulhar num livro super interessante, Romanceiro, do Elson Farias. Essa aqui é a 2ª edição, de 1990. Um clássico já, né? Sim. E olha que legal, né, dedicatória, o próprio Farias disse que a ideia era, fixar em poesia a relação das gentes lá do médio e baixo Amazonas com o meio ambiente. É bem por aí nosso papo hoje. E faz todo sentido vindo dele. Pois é. O Elson Farias, bom, ele não é alguém de fora falando, né? Nasceu lá em Itapatiara, em 36, rodou por vários cantos da Amazônia. Isso é um podcast sobre o livro. 2 pessoas conversando de forma natural sobre o conteúdo do livro. Isso você pode fazer com qualquer livro, com qualquer texto, né? Imagina a potencialidade disso para o ensino da literatura. É para essa juventude, que é uma juventude, né, da imagem e do som, né? Olha, ouça o podcast aí sobre o livro clássico, sei lá, Dom Casmurro, né? E vamos trabalhar em cima desse, fazer uma resenha do podcast, por exemplo. Então você faz essa introdução antes de mandar o menino ler o Dom Casmurro, porque ele já vai estar sensibilizado para a coisa e tal, né? E aqui no LM ele já tem, olha, ele produz um guia de estudo, se você quiser. Você clica aqui, ele faz um guia de estudo do material que você alimentou, que pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um texto, pode ser o que você quiser, qualquer documento. Ele faz um documento de resumo, ele fez aqui, ó, o texto apresenta um livro de poesia intitulado Romanceiro, escrito por Elson Faria, publicado pela José Olímpio em 1990, no Internacional da Alfabetização. Esta é a 2ª edição aumentada da obra, que o autor dedica aos povos do Médio e Baixo Amazonas. O conteúdo, ele faz um resumo, a partir do PDF. Ele vai lá, lê e faz o resumo. Ele faz as perguntas frequentes sobre aquele texto, perguntas e respostas sobre o texto. Quais são os personagens principais? Onde é que eles moram? Quais são os contos? Onde é que eles acontecem? Ele produz isso tudo para você. Então, para você que trabalha com ensino de literatura, olha o tempo que você ganha na produção do material didático para trabalhar com isso, né? Ele faz uma linha do tempo. Se naquele documento que você colocou lá tem datas citadas, né? Ele vai fazer uma linha do tempo. Ele vai dizer, 1940 tal, o autor nasceu, tal, ganhou o prêmio tal. Ele pega tudo que tem de data lá e faz uma linha do tempo.
E assim vai embora, né? Assim, essa ferramenta ela é muito boa para a produção do ensino de literatura. Vamos lá, adiante. Tem coisa pra caramba aqui, mas assim, só para aquele gostinho, né? Então, faz, olha, para quem trabalha, né, faz roteiro de leitura. Você quer ler um texto? Por exemplo, um texto que eu já comecei a ler 300 mil vezes, um livro que eu nunca consegui terminar. Ulisses, James Joyce. Né? Que não é um livro fácil. Né? Ele foi traduzido, inclusive, a última versão foi pelo Galindo, professor lá do Federal do Paraná, que fez um guia de leitura de Ulisses. Quer dizer, o tradutor ele fez um guia de leitura para você ler. Né? O trabalho que o Galindo teve está aqui no botão hoje em dia. Porque eu alimento aqui com PDF e digo assim, eu preciso de um roteiro de uma leitura para Ulisses que não faça eu desistir como eu já desisti 20 vezes. Eu peço isso para a IA. Aí ela faz e me dá um roteiro de leitura. Né? Faz mapa mental, aquela coisa toda, né? Linha do tempo. As possibilidades são infinitas. Vamos lá adiante. Então, no ensino de literatura, né, a gente pode usar a inteligência artificial para metodologias ativas, como eu falei, cenários literários interativos, atividades, entrevistas fictícias. Você gera atividades. Ele pergunta assim, você coloca um texto aí, tipo o Elcio Faria que eu coloquei, o romance. Aí você diz, ele pergunta de você quer que eu faça um plano de aula sobre esse texto? Aí você diz, quero. Aí ele pergunta, mas para qual público? Eu digo, sétimo ano. Ele monta a tua aula, o teu plano de aula, o teu plano de ensino. Né? Aí você diz, olha, mas eu vou trabalhar isso aqui, está muito curto isso aqui, eu vou trabalhar isso aqui em 4 aulas. Ele vai e refaz. Gente, a produção do trabalho braçal, por exemplo, do professor, cai assim, mais da metade do tempo. E de novo, tem que aproveitar esse tempo para ir tomar banho de cachoeira lá em Presidente Figueiredo, não é para trabalhar mais não. Né? E eu dei exemplos aqui, do romanceiro, Sol de Feira. Vamos lá adiante, por favor. Um conceito fundamental para quem quer entrar um pouco mais nessa área aqui, é esse conceito de engenharia de prompt. É um conceito transversal a toda essa disciplina que a gente está falando. O que é engenharia de prompt? O uso da inteligência artificial passa por construir prompts, pedidos, né, do jeito que a gente pede, de forma eficiente. Isso faz toda a diferença. A forma como a gente pede faz toda a diferença. Por isso que eu estou dizendo para vocês, tem gente se especializando em engenharia de prompt. E o que é um prompt bem feito? Se vocês colocarem, vocês que circulam no TikTok, no Instagram, colocarem hashtag engenharia de prompt, vocês vão ver vários exemplos de pessoas dando engenharia de prompt para várias coisas. Tipo o cara que colocou assim, eu testei, diz assim, ChatGPT, não tenha pena de mim, baseado no que a gente já conversou aqui durante esse tempo todo que a gente se conhece, diga para mim em que eu estou paralisado na vida e o que eu preciso fazer para modificar minha vida, para não ficar esse maraca. Ele dá uma porrada assim, você é muito inteligente, mas não sabe ganhar dinheiro, você não tem inteligência financeira. Ele me deu essa porrada. Ele disse que eu sou muito inteligente, eu achei legal. Mas disse, mas você não sabe ganhar dinheiro. Porra. Aí eu pergunto, não, mas o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Aí ele me deu um monte de coisa lá, eu já estou começando a me convencer disso, mas não sei. Enfim, mas saber pedir é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente pede, ele produz e a gente recebe. Ao receber o resultado dessa produção, a gente tem que agir sobre esse resultado, que é a tal da curadoria que eu falei, né? Então, a engenharia de prompt é a arte de criar perguntas e comandos claros e bem pensados para que a inteligência artificial entenda exatamente o que você quer e entregue respostas melhores e mais úteis. Aí, se você juntar esses prompts todos, né, num bloquinho só, é o que a gente chama de assistente. Você cria o seu assistente, né? Como eu criei o meu assistente de notícia, por exemplo, como eu criei o meu assistente para ele revisar o texto já no meu estilo, né, que ele já aprendeu. Né? Você cria vários assistentes. Eu trabalho na editora. Na editora tem a Cíntia, que é bibliotecária. Ela nem sabe disso aqui. Lourdes está aí ainda. Lourdes não vai falar para ela não, isso aqui. Ela vai ficar chateada. Eu criei um assistente, né, porque uma das coisas que a gente precisa muito lá é gerar a ficha catalográfica, né? Então eu criei um assistente para gerar a ficha catalográfica. Né? Eu digo, ó, gere uma ficha catalográfica desse livro, jogo o PDF lá, eu digo assim, gere no formato ABNT, né, colocando o código Cantor, tudo que tem que sair uma ficha catalográfica direitinho. Tá? Aí ele gera. Aí eu coloquei o nome de minha assistente de Cíntia GPT, ela não sabe, né? Mas eu chego para ela e digo assim, Cíntia, dá uma olhada nessa, ela é bibliotecária, né? Eu digo, Cíntia, dá uma olhada nessa ficha catalográfica, vê se está legal. A pessoa tem que ajeitar isso aqui, tá? Ela ajeita, é a tal da curadoria. Né? Por mais que não aprendeu direito ainda,
Mas quanto mais eu alimentar o meu assistente, mais vai aprender. Ela disse, não, professor, esse CDU, CDD, esses númerozinhos aqui, eles têm que vir aqui no final, aí eu vou lá no assistente e coloco. Não esqueça de colocar isso aqui no final, assim. Você vai alimentando, né? Então, o City GPT está funcionando legal, é um assistente que eu criei. Eu criei um assistente de roteiro de análise literária, por exemplo, que eu quero mostrar para vocês, mas de novo não vai dar. Então, o que eu fiz? Eu disse assim, GPT, dá uma pesquisada aí, vê os roteiros de análise literária, vê os 10 roteiros aí, analisa os bons roteiros e monte um roteiro de análise literária com aquilo que é importante a partir desses 10 roteiros. Ele montou um roteiro de análise literária. Né? Aí depois que ele monta isso, eu criei um assistente. Aí com o botãozinho eu digo assim, execute. Aí diz, qual livro? Aí fica assim, claro, Cisas do Norte, livro da turma. Você coloca lá. Aí ele vai, aí ele criou, a partir do meu assistente, né, o roteiro de análise literária, que envolve o quê? Identificação da obra, título, autor, gênero, ano de publicação, editor, aí vem 2, contexto e ambientação, histórico, social, cultural, ideológico, tempo, espaço narrativo, 3, personagem, caracterização, quem são os personagens? Tem o narrador, que é o Olavo, o mundo, que é o Raimundo Matoso, o Jânio Matoso, aí ele diz quem são os personagens, que é a característica de cada um, tal, temas e motivos centrais, conflito entre pai e filho, arte e liberdade, memória e identidade. Ele criou todo o roteiro para o Cidade do Norte, a partir do assistente que eu criei. E está lá esse assistente. Então eu posso colocar, por exemplo, sei lá, Relato Desaferente, o livro do Milton Cunha, que cria o roteiro também. Porque o assistente está pronto. Então, para fazer análise literária, beleza, né? Mas eu preciso colocar na análise literária uma coisa que não está aqui no seu roteiro. Vai lá, ensina para ele, então. Tem mais essa coisa aqui para você colocar. Então, deixa eu acelerar para ir terminando aqui, que embora seja um assunto muito interessante, né? Nosso tempo é curto. Tem uma questão muito séria que a gente precisa, sobre a qual a gente precisa falar quando a gente fala de inteligência artificial, que é o problema do viés. O que é o viés? Assim, grosso modo. Ora, a inteligência artificial, ela trabalha com um conjunto de dados, textos, bilhões de textos, né? Ora, se os textos com que ela trabalha são textos, por exemplo, são preconceituosos, ela vai reproduzir esse preconceito. São textos misóginos, ela vai reproduzir essa misoginia. Então, eu peço assim, o ChatGPT, cria aí um perfil de um funcionário que eu quero contratar para essa área tal, etc. Levando essa consideração. Se ele consultar na base de dados dele um perfil que é prioritariamente de homens, tem um viés aí de gênero. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, é por isso que tem que ter a curadoria para a questão dos vieses, né? E alguns deles, a gente fala um pouquinho sobre o livro, tem viés de gênero, que a IA prefere contratar homens, ou mostra mais homens em cargos de liderança, por exemplo, do que mulheres. Porque nos textos de origem é isso que a sociedade colocou, assim, grosso modo, está lá, é o que está alimentando a IA. Tem o viés racial, a IA de reconhecimento facial erra mais com o rosto de pessoas negras, por exemplo. Viés de classe social, a IA classifica produtos caros como melhores apenas por serem caros. Então, ela está trabalhando com dado. Então, lá, esses dados que estão lá, e esses dados que estão lá, se eles são preconceituosos, esse viés preconceituoso vai aparecer. É a hora de a gente corrigir a IA, né? Diz, não, peraí, você está sendo misógino. Aí ele diz, você tem razão, o que você quer que eu faça? Equilibra mais esse negócio aí. Está sendo muito tendencioso para o gênero masculino. Aí você vai ensinando. É nosso papel fazer essa curadoria, como eu falei. Então, ela reforça padrões hegemônicos, tem que replicar estilo europeu e masculinos, por exemplo. Estereótipos de gênero, raça, os personagens são gerados com traços estereotipados. Isso acontece muito. Exclusão de tradições orais, porque os modelos são basicamente culturas não orais. Não, isso aqui é uma discussão muito legal. É outra, assim, é a parte social, da discussão da inteligência artificial. O pessoal lá do ICOMP, por exemplo, não gosta de discutir muito isso aqui não. Isso é mais a gente aqui das humanas, Então, apagamento de experimentalismos, a IA reforça os cânones, por exemplo, o que é clássico. Tem o viés temático, prefere algumas narrativas heteronormativas, por exemplo. Desconsidera a questão da LGBTQIA+, por exemplo. Limita a abordagem, enfim, tem vieses. E isso a gente precisa não esquecer quando discute sobre inteligência artificial. Então, vamos finalizar aqui.
algumas informações assim, legais e assustadoras ao mesmo tempo. Entre 2012 e 2023, o desempenho dos sistemas de inteligência artificial aumentou cerca de 10 mil vezes. Gente, 10 anos. 10 mil vezes o que fazia lá atrás, aumentou 10 mil vezes a potência do que faz hoje. Hoje. Por exemplo, entre 2019 e 2023, a IA saltou de um nível de estudante de ensino fundamental, se a gente for comparar, para superar a média de um bom estudante do ensino médio. Espera-se que entre 2023 e 2027 dê um outro salto de 10 mil vezes atingindo o nível dos melhores especialistas humanos em diversas áreas. Então, todos os caras desse Big Techs aí, o CEO do Google, da Meta, eles estão fazendo previsões dizendo o seguinte, cara, isso aí não vai ser em 2027 não, vai ser ano que vem já. Porque o negócio é muito rápido. Tem a computação quântica que eles estão usando, que é outra parada aí, bem maluca também. Tem até um episódio no Black Mirror muito legal dessa última temporada, eu acho que é o primeiro. Vale a pena assistir para vocês se assustarem, legal. E os investimentos, obviamente, que a coisa está funcionando, os investimentos cresceram. Então, quanto mais dinheiro se joga nisso, mais se produz, mais rápido a coisa funciona. E aí, alguns impactos positivos de números, né? A produtividade aumenta 40% quando a gente trabalha com inteligência artificial. Ou seja, nós professores que trabalhamos pra cacete, preparando aula, corrigindo coisas, eu posso pegar o trabalho dos meus alunos, manuscrito, escanear, bater uma foto, jogar na IA e dizer assim, avalia para mim segundo esses critérios aqui, ó. Avalia essa redação, o tempo está esgotado, vou terminar. Avalia essa redação aqui de acordo com, com os critérios do Enem aqui, né, e me dá um feedback. Aquele trabalho braçal que o professor fazia, a IA faz, você ganha produtividade, mas de novo, usa esse tempo para viver, não é para trabalhar mais não. Né? A redução de erros é até 80% das tarefas repetitivas, que a máquina erra menos, ela erra, ela alucina, mas é menos. Né? Isso cria novos trabalhos, novos nichos de profissões, entendeu? E olha que interessante, a IA está colocando em risco o trabalho intelectual. O padeiro vai continuar lá na dele, o pedreiro vai continuar na dele. Quem está perdendo emprego é o tradutor, é o revisor. Né? Esse pessoal está perdendo emprego. Então é o trabalho intelectual que está em risco. Aí você diz, quer dizer que a IA vai me substituir? Não, não é a IA que vai te substituir. Você vai ser substituído por alguém que usa a IA. Então corre, né, e começa a mexer com isso. E por fim, vamos lá, terminar, por favor. Não é futuro, está aqui, é hoje, está acontecendo. Não é, isso é futuro, não, está acontecendo agora. Então essas oportunidades superam o desafio para aqueles que se preparam. Vamos correr atrás, né? Vamos entender o que está acontecendo. O primeiro passo é o letramento à inteligência artificial. É isso que a gente está fazendo aqui, conversando sobre isso. Porra, não sabia que era isso. É isso aqui, vamos lá, vamos aprender mais. Para usar, que é o segundo passo, né? Para transformar, para dominar. Porque é uma tecnologia a gente aprende. Então a gente precisa fazer isso. E é isso que eu falei, você não vai ser substituído pela IA, mas por alguém que usa IA. Né? E tem outras questões que a gente pode discutir depois, que são questões éticas, por exemplo, o que é a autoria, né? Essa concentração de conteúdo nas Big Techs, o impacto no meio ambiente. São outras questões que o livrinho traz aqui. Né? São 10 questões que sobre as quais a gente precisa falar quando a gente fala de inteligência artificial, que vão além da questão da inteligência artificial. E eu vou finalizar falando isso. O modelo é isso aqui, ó, HITL, que é o Human in the Loop, que é o termo que se usa, né? A expressão que se usa em inglês. É o humano no circuito. O humano não pode sair do circuito. Eu não posso usar IA para produzir a coisa como ela fosse o sujeito. É uma ferramenta. Né? Porque aí eu garanto o uso ético, eu garanto uma série de outras coisas aí. Começa no humano, passa para a ferramenta e tem a curadoria do humano. E como sempre, tudo tem os apocalípticos e tem os integrados. Né? Quando a tecnologia chega, tem os apocalípticos. O mundo acabou, a educação acabou, meu Deus, a literatura está... Né? São os apocalípticos, como dizia o Humberto Eco. Mas também tem os integrados. Agora resolvemos todos os nossos problemas do mundo. Nem uma coisa nem outra. Né? Precisa chegar e achar que, como diziam os filósofos gregos lá atrás, a virtude está no meio, no equilíbrio. Né? Nem vai resolver todos os problemas, nem é o fim do mundo também. Então, mas é uma realidade. Eu estou sentindo com a IA a mesma coisa que eu senti quando eu falei de internet lá em 98. As pessoas primeiro dizem, o que é isso e tal, não sei o quê. E hoje a internet está na vida da gente, transparente. A IA vai estar, já está na vida da gente, sem que a gente saiba, né? Mas vai estar mais ainda. E aí, ó, pode passar, por favor. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a paciência de vocês e recomendo que comprem o livro. Até a próxima. É isso.
Here we go. Nós queremos, neste momento, agradecer a este momento que nós tivemos com o professor Sérgio Freire. Foi certamente, como o professor falou, o momento em que nós passamos por um processo de letramento em inteligência artificial e, com certeza, abre novos horizontes que o senhor poderia nos proporcionar. E o livro também, né, Faria, vai estar propagando, está à disposição, que você também pode se aprofundar em questões que o professor falou aqui, que também estão ditas no trabalho. Nós queremos agradecer, professor. Mais uma salva de palmas. Ele também na lembrancinha.